Que Deus nos abençoe também, uma saudação orante, uma pequena reflexão, lendo as obras de São Vicente de Paulo, do qual eu sou muito devoto. Eu acho que você já conhece a história da minha amizade com este santo, como aconteceu, que também foi através da medalha milagrosa. Eu já contei esse fato em outra ocasião. E lendo uma das cartas, que ele comenta sobre o naufrágio de um navio que ia levar alguns padres da sua congregação para Madagascar. E esse navio afundou. Claro que os padres tinham saído, já que era dia 2 de novembro, eles queriam celebrar a missa, saíram para celebrar a missa e o navio afundou. E aí ele faz uma reflexão, porque esse navio iria conduzi-los a Madagascar para que eles pudessem exercer a evangelização, e tiveram essa dificuldade. E aí São Vicente comenta que existe na nossa vida dificuldades permitidas por Deus, e a gente pode pensar, será que Deus não queria que eles fossem evangelizar Madagascar, na África? E a gente pode inclusive pensar, de repente não. Mas é justamente ao contrário, as dificuldades vão nos fortalecendo. E São Vicente, ele comenta nessa carta, ele diz assim, eu cito as suas palavras: pelo contrário, não vos dizia ontem, falando da igreja, como tantos papas, até o número de 35, foram martirizados uns após outros? E por que isso, senão para mostrar o que Deus uma vez resolvera devia realizar-se e a sua igreja subsistiria, apesar de todas as calamidades, apesar de todas as perseguições. Essas últimas eram tão grandes que os cristãos não ousavam aparecer no meio dos outros e permaneciam escondidos em cavernas, uns de um lado e outros de outro. Diante disso, parecia que Deus não queria que a sua igreja subsistisse. Foi, porém, o contrário. O sangue de tantos mártires eram outras tantas sementes para consolidar a igreja. Quando Deus, ele quer algo, se realiza. Mas o trajeto muitas vezes não entra na nossa lógica. Não é verdade? Acabei agora a citação de São Vicente, mas também pensando, olha só, o nascimento de Jesus. Conforme a nossa lógica humana, teria sido assim: São José e Maria, que estava grávida, de repente tocaram na primeira pousada, certo? Na primeira hospedaria e, realmente, que sorte vocês têm, nós temos lugar para vocês. Hoje mesmo saiu um hóspede e deixou um quarto vago. A nossa lógica seria essa: Deus existe. Deixou um lugar para que nascesse o seu filho, Jesus Cristo. E não teve lugar na hospedaria, foi totalmente ao contrário. E de repente nós, se estivéssemos junto com Maria e José, a gente teria, aquela língua, que fica assim com vontade de falar, falaria: mas aonde está o Deus de vocês? Aonde está que não tem lugar? E a lógica de Deus foi totalmente diferente. Fez nascer o seu filho amado numa gruta, na gruta de Belém. Mas essa lógica de Deus nos deixou grandes ensinamentos e mostrando a graça de Deus que atua no meio das dificuldades. E que maravilhoso que Jesus nasceu na gruta de Belém. Isso foi o máximo. E quantas coisas a gente aprende com esse ensinamento, mas a nossa lógica teria sido diferente. Também no evangelho desse domingo, do dia 2 de junho, que foi o 9º domingo comum, fala no início, também outros evangelistas citam, que Jesus estava caminhando com seus apóstolos estavam pegando, arrancando trigo. Inclusive outro evangelista disse que eles estavam com fome. Também a gente pode pensar, imagina, eles que estavam perto
de Jesus sentiram fome e não tinham o que comer. Tiveram que arrancar o trigo, os grãos para comerem, porque estavam com fome. Estavam com Jesus. Claro que em alguns momentos eles estavam naquela janta, naquele almoço maravilhoso, na casa de Lázaro, de Marta e Maria, mas outras vezes sentiram fome, estando junto com Jesus. As dificuldades acontecem e devemos cuidar para não sermos fracos e nem mesmo naquele momento fazer como aqueles que passavam pela cruz de Cristo e falavam para ele: se tu és Deus, desce da cruz e faz um milagre. Desce da cruz, a gente quer ver. É complicado a nossa lógica com a lógica de Deus, como nos diz na Bíblia, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E devemos rezar muito para unir a nossa vontade à vontade de Deus, que aí podemos ter o dom da sabedoria, que é saber as coisas através de Deus. É diferente de sabedoria de inteligência. Então, pedir esse dom da sabedoria e também da perseverança, da fortaleza, e colocar a nossa vida nas mãos de Deus, mesmo quando a gente não compreende, mas saber que Deus, Ele quer sempre o melhor. E às vezes Ele pode permitir, e até mesmo a permissão não é algo que Ele queira que aconteça, embora que tudo aconteça com a sua permissão, mas Ele permite, inclusive, Deus pode tirar um bem maior de um mal, de algo que pode parecer algo difícil para nós. Então, pensamos essa graça de Deus. Eu também queria comentar uma outra coisa, mas agora não me veio na mente, mas como devemos nos colocar nas mãos de Deus. E mesmo estando com Ele, me lembrei do que eu ia falar, também lendo um livro de Edith Stein, da Santa, que o nome do livro é Ciência da Cruz, a Ciência da Cruz. Ela comenta que pode acontecer na nossa vida que a gente caia até num pecado de soberba, né? Inclusive ela faz os 7 pecados capitais, também os 7 pecados capitais da alma, do espírito. E pode acontecer que, inclusive, o maligno, às vezes, a gente faz algumas coisas, reza, e acontece, e a gente começa, né? Eu rezo, acontece. E a gente pede, acontece. E a gente pode cair até com orgulho, e aquilo vai contra nós. E às vezes a dificuldade nos ajuda a ter uma fé mais pura e confiar em Deus em todos os momentos, porque senão a gente pode cair até num pecado de soberba. Esse livro é muito bom, de Edith Stein. Então, vamos seguir adiante com muita fé, muita esperança e muita caridade, apesar das dificuldades, que a gente possa se unir e ir para frente. Certo? Que Deus nos abençoe. Fique com Deus.